Paz seja convosco, meus queridos irmãos. Paz seja contigo, Heron. Amém. Tudo certinho? Tudo certinho. Mais um santo sábado na presença do nosso Deus para falarmos da palavra dele, onde ele deixou um dia para nós. E também comunhão com os irmãos, hein, por toda a face da terra. Sabemos que hoje, onde tem internet, né, tem possibilidade de nós estarmos em comunhão também, né, através do Espírito Santo também. Mas hoje é um sábado gostoso aqui em Curitiba, né? Curitiba não, Colombo. Gostoso e friozinho, né? Friozinho, mas um solzão bonito lá fora. E assim nós estamos aqui com muita alegria para estar falando com os irmãos. Muito bem, irmãos. Então estamos começando mais uma escola bíblica. Você que está nos acompanhando pode compartilhar esta live com seus amigos, nos grupos aí que você conhece, para que possamos estudar um pouco mais da palavra de Deus nesta manhã. E você também pode participar, né? Você poderá participar aí da escola bíblica, mandando a sua mensagem através aí do Facebook mesmo, ou através do WhatsApp da igreja, que logo mais já vai aparecer aí para você também, tá bem? Então, hoje nós vamos falar sobre vencendo o desafio pela fé, né? Estamos vivendo um momento onde temos bastante desafio, né? Então, a gente vai estudar com vocês hoje aí, né, personagens da Bíblia que venceram esse desafio pela fé. Convido então você para ficar aí conosco e vamos orar então, Heron, para que a gente possa iniciar essa escola bíblica, que iniciamos sempre em nome do Senhor Jesus. Heron, ora com a gente. Vamos lá. Grandioso, maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai Eterno, Deus bendito, mais uma vez aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, auxílio, ajuda, Senhor, para nós falar de Ti com alegria, falar de Ti tudo aquilo que é verdade perante a Tua face, Senhor, e buscarmos cada dia mais, ó Pai, através do estudo, através da palavra, através da comunhão que temos com nossos irmãos, com todos aqueles que buscam a Ti a santidade, que nós possamos estar juntos, Senhor, para que um dia, com o Senhor Jesus Cristo, nós estarmos fazendo aquilo que é a Sua vontade, Senhor, no reino, aonde o Senhor tem preparado para nós. Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, cada um, Senhor, que tem se dedicado, Senhor, nesse tempo difícil onde vivemos, em buscar a Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, derramando do seu poder, que o Espírito Santo possa estar vivificando cada lar, cada família. Abençoa os pequenos, abençoa os mais velhos, enfim, Senhor, todos aqueles que precisam de Ti também, Senhor, possa derramar uma bênção. Aqueles que têm precisar de ajuda, Senhor, seja na enfermidade, Senhor, seja no auxílio, Senhor, para ter o pão de cada dia, que o Senhor possa ajudar, Pai. Esse é o nosso clamor. E o nosso desejo, Senhor, é que tudo, Senhor, venha a ser conforme a Sua vontade. Grandioso e maravilhoso Deus, seja conosco, Pai. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós entregamos a nossa oração com fé, Pai. Amém. Amém. É isso aí então, irmãos. Começamos mais uma escola bíblica, né? Acreditando aí que Deus tem feito grandes coisas por nós. Temos nos reunido, né, através deste meio de comunicação, através dessas lives que estão acontecendo todo sábado a partir das 10 horas. Temos também, Luiz, aí os avisos, né, que a tarde da criança, ela acaba acontecendo hora da criança, isso, hora da criança acontece hoje às 15 horas, isso? Positivo, Márcio. Paz seja convosco, irmãos. Então hoje temos a hora da criança às 15 horas, também o momento do louvor às 18 horas, Márcio. Isso, então não deixe de participar aí destas lives, porque é desta forma que nós estamos nos achegando a Deus nesses dias de coronavírus, né? A gente precisa tomar certo cuidado, a gente precisa proteger as pessoas que são mais suscetíveis a ter complicações com o coronavírus. Então, a nossa igreja tem transmitido os nossos trabalhos através através do Facebook, né, através das redes sociais aí, e também no canal do YouTube. Posteriormente vai estar lá essa escola. Temos o QR Code também ali, Márcio. Isso, o QR Code. Então você pode acessar o YouTube, né, Luiz? Isso, positivo. O YouTube. Você pode acessar o YouTube apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Então, os celulares mais antigos você tem que instalar um aplicativo, mas os celulares mais novos você pode só apontar a câmera e já vai te dar o link para o canal da igreja. Você pode também
procurar lá através do buscador no YouTube, Igreja de Deus em Curitiba. É o ícone laranja, né, Luiz? O ícone laranja. Isso. Muito bem. Também lembrar aqui os irmãos só da semana de oração, Márcio. Então, até o final desse sábado a gente está orando pelo Ministério Jovem, pela família do irmão Daniel. E ao final desse sábado, iniciando uma nova semana, estaremos orando pela família da irmã Vitória e também pela família do irmão Cleiton. Muito bem, então que possamos sempre orar uns pelos outros e em especial pelos irmãos que estão na semana de oração. Isso aí. Então, aqui nós, mais uma vez, vamos falar, né, da palavra de Deus. E eu queria perguntar para você, como é que está a sua fé, né, nesse tempo difícil? Né, porque é um tempo onde nós não sabemos, né, o dia de amanhã, como é que vai ser, se vai melhorar, se vai ser pior, né, com essa pandemia que estamos passando. E nós vemos pela palavra de Deus que muitas histórias, né, onde o povo de Deus passou dificuldade, né, com muitas coisas que aconteceram, muitas epidemias também, né, tempos difíceis, onde pragas, né, dominaram aquele tempo. E o povo precisou de ajuda, né, do Senhor para se livrar. Né? Muitas vezes ficaram escravos na mão dos inimigos, né, porque também o porquê aconteceu isso. Né? A gente vai ver uma história hoje, né, a história de Gideão, e a gente vai ver que ali eles tiveram momentos onde só Deus, né, podia ajudá-los. Às vezes as pessoas ficam escravas de várias coisas, né? E às vezes vai deixando ficar escravo. Tem pessoas que ficam escravas, por exemplo, do cigarro, fica escravo, por exemplo, da televisão. Enfim, vários fatores que as pessoas vão ficando em depressão, né? Vão também perdendo sua fé, né? Não se firmando na fé. Então a importância de você ficar firme na fé, né? Ter certeza das coisas. Então, se você tem fé, se você tem coragem, pouca coisa pode te abalar, né? Vendo pragas, vendo dificuldades, você vai estar firme na fé, né? Firme nos caminhos de Deus. Então, nós vemos que hoje, faz 4 meses isso, né, Marcio? 4 meses, acho que um pouquinho mais, né, que nós estamos passando por isso. Março, né? Março, abril, maio, junho, um pouco mais, 90 dias. Agora vai chegar 4 meses. 4 realmente. meses quase já. E nós vemos, né, a dificuldade que né, de a gente estar livre, né, porque a gente quer estar livre, né, livre para poder sair e voltar e sem ser contaminado, né, com isso. E a gente vê que, pela palavra de Deus, o povo de Deus ficou, vamos pegar o lado que eles ficaram presos no Egito 400 anos, né, 400 anos, mesmo preso, tendo que, às vezes, levar ali uma lei onde não era favorável, né, ao povo de Deus, e sofrendo, né, 400 anos, né, 430 com José, né, que foi o presidente daquele tempo. Daí os 30 anos foi com ele, mas os 400 não foram. Então 400 anos na mão do inimigo. Então nós vemos que hoje, passando 4 meses aqui, quase, né? E quando vai acabar isso, né? Então nós temos que exercitar a fé, nossa vida espiritual, para que quando acabar, né, nós estejamos firmes e fortes nessa caminhada, onde estamos buscando o nosso Deus. Hoje, Márcio, eu vejo assim que se nós não nos cuidar, né, ficando em casa, né? Hoje eu levantei, né, colocar roupa, fui para a igreja, né? Que saudade, né, de todo sábado, né, todos os trabalhos que a gente tem, se preparar para ir para a igreja, gostoso, né? E quando você não tem um compromisso, né, você tem que se voltar, né, para buscar a Deus de alguma forma, porque senão aquilo já não é mais uma rotina. Então, buscar a Deus que possa ser uma rotina na sua vida, né? Possa ser uma rotina para que você se alimente, né, desse algo espiritual que é a fé, a força onde nós buscamos de Deus para a nossa caminhada, para nós estar livre, né, de todo tipo de mal, né? Que Deus continue derramando da sua misericórdia sobre cada família, cada lar, e abençoando, livrando, né? Porque às vezes a gente pensa que está bem, mas vai passar os tempos que você vai acabar esquecendo, né, tudo aquilo que você aprendeu. Se você não exercitar, né, isso é para todas as coisas, né, Márcio, né? Então, se você não exercitar tudo aquilo que você aprendeu ou faz, você vai acabar uns tempos, aquilo não vai tendo tanto valor, né? Então, nós temos que valorizar, né, a palavra, valorizar a fé,
valorizar aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Muito bem, e a sua responsabilidade, né, com sua família, com sua fé, né, a responsabilidade com os outros também, né, porque às vezes você pode pegar o vírus, não ter nenhuma complicação, né, não ter nenhum sintoma, mas o cuidado que você tem que ter com as pessoas também que convivem com você, os seus pais, seus avós, né, então todos aqueles irmãos também que são de idade na igreja, né, tem alguma complicação, alguma doença pré-existente, então a gente tem que ter essa responsabilidade com nossos irmãos. Pois bem, hoje nós vamos falar então, Heron, sobre vencendo o desafio pela fé, e a gente gostaria de falar deste assunto com base em Juízes 6, do 1 ao 4, que é a história de Gideão, né? Quem nunca ouviu falar da história de Gideão, dos 300 de Gideão, né, Heron? Então, o que nós podemos colocar como início, né, desse estudo é assim, Gideão, né, recebeu um chamado para quê? Né? Para libertar, para ajudar o povo dele que estava sofrendo ali como escravos, né? Então, o porquê disso, né? Então, no começo dessa leitura ali, Marcelo, onde a gente vai ler do 1 ao 4, já conta o porquê, né? Então, muitas vezes nós podemos pagar o preço, não porque nós fizemos, né? Porque outros fizeram. Então, às vezes você faz tudo certinho, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né, Márcio? Uma empresa, né? Tem 50 funcionários lá, 30 funcionários faz certinho, não, 30 funcionários faz errado, né, as coisas, aí talvez aqueles 20 que não fizeram errado, talvez vai receber a mesma paga, né? Porque isso. Às vezes a empresa pode falir por causa das ações, isso. né? Isso que você quer estar querendo Isso. dizer. Então aqui a gente vai ver que muitas vezes as pessoas que faziam parte do povo não faziam as coisas erradas, tinham fé, obedeciam a Deus. E aqui, então, Gideão, né, foi chamado ali, né, então ele expressa o sentimento dele, né, porque Deus desamparou ele, e a gente vê que no início fala o porquê. Então, você lê lá, Márcio, 6:1? Sim, Luiz, então, colocar na tela para nós aí, Juízes 6, do 1 ao 4, você pode acompanhar aí também na tela ou na sua Bíblia. Diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e o atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Então essa ação ali dos medianitas, que acontecia? Então imagine que você tem uma terra, você lava a sua terra, planta, né, cria seu gado, se preparando para um inverno, possivelmente, né? A gente tem as terras, a gente sabe que no inverno não dá para plantar muito. Então, a gente faz tudo isso. Quando estava na época da colheita, vinham os medianitas, roubavam tudo, saqueavam. E diz ali, então, a história que eles estavam ficando muito pobres por isso, né? Então, eles foram deixados, né, na mão deles, né? Então, quando nós temos um Deus que nos ajuda, né, por mais que você seja pequeno, Deus não deixa, né, que o mal domine as pessoas e aquilo lhe atrapalha, né? Heron tem que comprar um computador aqui, velho. De verdade. Vamos falar depois. Comprar um computador decente e tal, deixar montado aí. Mas comprar parcelado. Então, parcelado. Cartão. Muito bem, irmãos. Então tivemos aí um pequeno problema técnico e acabou caindo a nossa conexão, mas continuamos aqui então. Vamos falando de Gideão e a gente já vai então para o verso áureo aí, desta lição, que está em Juízes 6:12. Isso. Diz o seguinte aí, Heron, lê para nós. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro, né? Então nós vemos aqui que
que o anjo do Senhor, né, foi lá com audácia e falou para Gideão, né, Gideão, você foi escolhido, você vai ajudar o seu povo. E nós vemos, Márcio, que falou ali, né, com audácia, poderoso guerreiro, né? Então todos nós podemos ser, todos nós somos, né, poderosos guerreiros na presença de Deus, porque vemos aqui, vamos ver, né, que Gideão, né, se considerava ali uma pessoa simples, humilde, né? Ele não, às vezes pela aparência, né, você vai olhar, às vezes a pessoa não é quando as pessoas olham a pessoa ideal, pelos olhos das pessoas, geralmente as pessoas não são as pessoas ideais. É a história de Davi lá, né? Que escolhiam todo mundo menos Davi. Mas qual que é o diferencial, né, Aaron? Qual que é o diferencial para que Deus possa escolher? Então, o diferencial é você ser obediente, você fazer a vontade de Deus e assim, né, você não, como é que a gente pode falar contra Deus, né? Porque às vezes a gente passa um momento difícil na vida e você vai ficar blasfemando, né? O blasfemar contra Deus, isso é perigoso. Então, aceitar o que vivemos, né, e pedir ainda a misericórdia de Deus naquilo que estamos passando, para que Deus, né, se compadeça à frente e aconteça as coisas melhores. E é o que aconteceu aqui, né? Ele vai desabafar perante Deus ali, né? Por que deixar nós passar por isso, porque e tal. Então tinha um propósito, às vezes não é, eles faziam a coisa certa, mas muitos do povo estavam sendo desobedientes ao Deus. E o pecado, né, irmãos? Às vezes toda uma comunidade pode pagar pelo pecado. O Aaron deu o exemplo da empresa aí, né, que às vezes todos os funcionários podem pagar pelo erro de um, e quanto mais pessoas que estão errando também dentro da empresa, né, aquele que é fiel acaba pagando por isso, né? Mas é justamente nesse caso o que aconteceu, que as pessoas fiéis que Deus encontrou ainda, né, pessoas fiéis dentro daquela comunidade para restaurar. E Deus capacitou, né? Sim. Isso que é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sou capacitado, eu não tenho inteligência para tal coisa, né? Mas se você é temente a Deus, está disposto a fazer o trabalho de Deus, Ele te capacita. Você vai ser, né, aquele que vai dar o início, né, uma nova vitória, né, do seu povo, da sua família, né, onde você faz parte. Então, aqui Gideão, ele foi chamado, e ele, naquilo que eu falei, Márcio, 6,15, no verso 6, no capítulo 6, verso 15, diz assim, ó, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Né? Então, o que nós podemos ver? Né? Ali o anjo foi lá, escolheu ele, e tem um motivo, né? O porquê Deus escolhe. Né? Às vezes esse motivo, pelos olhos nossos, nós não enxergamos, mas pelo nosso coração, pela nossa humildade, pelo aquilo que fazemos perante Deus, né, nós podemos ser uma ferramenta nas mãos de Deus para ajudar a fazer muitas coisas, né, Márcio? Exatamente. Para Deus, é o que você faz, né, o que você está disposto a fazer, vale muito, né? E a obediência vale muito mais. Deus quer a nossa obediência, Aaron, e para sermos servos, para servir, né, sem pecado. Né? Então aqui ou fala procurar não pecar, né, melhor falando. Isso. Então ali fala que ele falou que era uma das famílias mais pobres, né, ali de Manassés e tal. E também fala que ele era o menor na casa de seu pai. Então às vezes fica pensando, nossa, vai escolher, né, um guerreiro grande, uma pessoa forte e tal. Esse é o mesmo exemplo lá de Davi, né? Também Davi, o último homem da casa, né, o que mostrava pouca aparência, né, para ser um guerreiro, ser um homem onde ia lutar contra um gigante. E aqui também Gideão, também não, pelo que relata, não tinha grande aparência de um homem forte, um homem que demonstrasse medo. Então Deus escolhe as pessoas, né, para ser usado na presença dele, nas mãos dele, para fazer muitas coisas. E você pode ser uma, né? Você aí, né? Família humilde, às vezes, família que parece não ter
como se apresentar, mas não, Deus, né, ele busca nas famílias humildes, nas famílias onde as pessoas obedecem a Deus, né? Então, obedecer a Deus é um dos pontos, né, Márcio, para a gente poder fazer parte, né, de uma missão onde que Gideão foi chamado. Então, as nossas missões, todos nós podemos fazer se Deus estiver conosco. Ele ajudará a nós, ajudar as pessoas, ajudará a nós a levar a palavra às pessoas, a mostrar o Deus que nós temos, a mostrar o Jesus aonde tem autoridade, né, nos dá autoridade para expulsar o mal, para levar a bênção. Então nós podemos ser uma fonte na presença de Deus e na presença de muitas pessoas aonde nós estão à nossa volta. Isso mesmo, Heron. Então, agradecemos a todos os irmãos aí que estão participando neste momento. Eu vi ali que teve a participação do irmão Valério, né, pedindo oração pelo irmão Jaime, que sofreu um AVC, então que os irmãos possam também estar orando, né? E todos aqueles que estão participando, os irmãos lá de Cerro Azul, o irmão João Santos, né? A irmã Maria Ribeiro, irmã Cida, né? A irmã Maria Cristina Santos, que todo sábado está acompanhando aí as lives da igreja. Ricardo André. Tem mais alguém aí, Luiz, que participou? Temos sim, Márcio. Por favor. Temos aqui a irmã Mariane mandou seu pai seja convosco, a irmã Cirlei, o irmão Kelvin, o irmão Tiago Mainardes, a irmã Edneia Ribeiro, a irmã Karina Mainardes, a irmã Ivanir, a irmã Fábio, a irmã Maura, a irmã Jocely Fátima, também a Ana Paula Mainardes, muito bem, o minha irmão João esposa. Santos, como o irmão machadista de Cerro Azul, o irmão Manuel Cândido. E esses o irmão Macho já falou, né? Temos aqui só o irmão Ricardo André. Também temos aqui no outro grupo o irmão Ivo, mandou para nós também sua saudação, a irmã Ivone Balker. Muito bem, irmãos. Obrigado aí pela participação, os irmãos podem participar aí. Também pode contar a sua história de superação, a sua história de fé, né, irmãos? Tem muitas pessoas que não têm a história aí como Gideão, mas tem sua história de fé, né? A importância de como venceu os seus inimigos através da fé. Porque às vezes a gente não tem recurso, né, Heron, para vencer um inimigo. Tem coisas que não estão em nossas mãos, né? Tem coisas que só depende da nossa fé, depende da nossa força, né, e da nossa obediência. Então, se você tem uma história de fé e quer compartilhar com a gente, ou contribuir com essa escola bíblica nesta manhã, tem oportunidade. A escola bíblica é uma escola, né, irmãos? A gente aprende com os irmãos também, aí através dos versículos bíblicos, das referências bíblicas. Então, aqui o objetivo desse estudo é aprendermos sobre o medo e a fé. Para compreendermos mais sobre o medo e a fé, iremos refletir sobre a história de Gideão, que está relatada, né, no capítulo 6 e 7 do livro de Juízes. Né, uma pequena história, mas se foi deixada aqui, né, no livro, é porque ela é para testemunhar, né, esse homem, testemunhar essa história, onde foi uma vitória muito gostosa ali para eles, né, porque demonstra que Deus está, às vezes, com poucas pessoas, né? Então, ali, eles foram guerrear contra os inimigos ali, que eram bastante, né? Então, com muitos homens de guerra, uns com medo, né? Então, Deus enxergou o coração daqueles homens que tinham medo e foi escolhido, então, homens que estavam prontos para guerrear. Então, é isso, Márcio. Vamos dar continuidade aqui? E agradecidos somos a todos, então, que estão conosco aí. Muito bem. Então, como o Heron disse aí, a gente vai estudar um pouquinho da história de Gideão, né? E como isso aconteceu. E a primeira pergunta diz a seguinte: qual foi a atitude de Gideão no seu diálogo com o Senhor, né? Então, esse diálogo, Heron, Gideão pedia provas de que o Senhor realmente estava falando com ele. Porque às vezes as pessoas falam assim, Deus falou comigo, né? E às vezes você tem certeza se é Deus realmente que estava falando contigo. Gideão ali pediu várias provas, se não me engano foram 3 provas ali que ele, se for o Senhor mesmo que está falando comigo, isso ele tinha coragem, né? Se for o Senhor mesmo que está falando comigo, eu quero que aconteça isso, né? Tem uma situação lá, por exemplo, do algodão, né?
Ele deixava de lã. O ramo de lã. Deixava lá a lã. Olha, se tudo aqui em volta tiver molhado e o pedaço de lã estiver seco, né, é o Senhor. E daí foi lá, no outro dia aconteceu. Né? Depois ele fez o inverso. Se tudo aqui tiver seco, se tudo aqui tiver seco e só o pedaço de lã estiver molhado, né, é o Senhor que está falando. E isso aconteceu. Então Deus deu todas as provas. E a partir dali, eu acho, Heron, que ele passou a ser um amigo mais íntimo de Deus, né? Porque daí todas as coisas que Deus falava lá, fale para o povo, aquele que tiver medo, aquele que for medroso, né? Que depois ele acabou juntando um exército, né? Deus, depois que ele era pequeno, o pessoal não acreditava muito nele. Quando aconteceu que Deus fez as provas com ele, Deus revestiu ele de poder. Revestiu de poder. Conseguiu reunir uma galera, né? 32 mil pessoas. Você é capaz de reunir 32 mil pessoas para lutar com você? Né? Então, a partir dali, a partir daquele momento que Deus revestiu Gideão do poder de Deus, ele passou a comandar. Recebeu, né, uma força, né, que é uma força, aquilo que a gente está falando, uma força espiritual, uma força do além, onde a gente não entende, mas quando a gente está nela, né, a gente sabe como é gostoso, né, estar com a presença de Deus em nossa vida, em nosso corpo, né, e naquilo que vamos fazer. Ali, das provas, primeiro a primeira prova, né, Márcio falou das 3 provas, um era para saber se era um anjo, né? Imagina alguém chegar hoje, você fala, Márcio, eu sou um anjo, vim trazer aqui um recado para você, e você foi escolhido, você vai libertar o povo aí da pandemia. Sim, né? A cura da pandemia está com você, né? Aí você tem o remédio e tá. Então, o anjo chegou e falou isso para Gideão. Né? Deus vai falar, mas que anjo? Né? Uma pessoa, o anjo chegou como pessoa. Então, ele já ficou em dúvida, será que é um anjo? Então, a primeira prova. Daí depois do lã, né? Do orvalho, né? Que ele fez as 2 outras provas. E daí confirmado isso, né? Daí tem os próximos passos, né? O que tem que fazer, né? Então, Gideão ali recebeu essa missão e ele se fortaleceu, né, em Deus para ajudar o seu povo. Então, Heron, ele passou a fazer as ações baseado no que Deus lhe pedia a partir do momento que ele teve um relacionamento íntimo com Deus, né? Todas as coisas que Deus falava para ele fazer, depois que ele teve certeza de que realmente as coisas eram de Deus, ele passou a obedecer todas aquelas questões, né? Então, Gideão, como depois todo mundo já sabe da história do final, né? Não vou dar spoiler aqui, mas ele venceu, né, todos os inimigos com apenas 300 homens. Mas você falou aí agora há pouco que ele juntou 32 mil, né? Então Deus foi reduzindo, né, digamos assim, ou selecionando, prefiro dizer selecionando, né? Porque às vezes a gente tem muitas pessoas, mas tem poucas pessoas capacitadas. Deus realmente queria as pessoas capacitadas para aquele serviço e mais, Heron, ele queria que as pessoas que fossem lutar reconhecessem que aquela guerra não era vencida por homens e era vencida por Deus, né? Porque se tivesse muita gente falar, não, a gente foi lá e realmente venceu os medianitas com nossa força e tal, que acontecem muitas coisas nas nossas vidas quando é impossível, né? Às vezes a gente fala é impossível, mas se for através de Deus, é possível. É possível. Sim, é possível. Então, ali no versículo 12 do capítulo 6, Márcio, fala assim que o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Aqui eu queria colocar aqui que Deus, quando ele enxerga a pessoa capaz, ele vê o coração, ele vê qual que é a intenção, a capacidade de cada um, e ele reveste, né, com esse poder, né, que o Márcio estava falando aqui. Então Deus ergue a pessoa para cima, né? E às vezes o homem, né, às vezes pela inveja, às vezes por enxergar você uma pessoa humilde, pequena, às vezes não ter muita estrutura, né? Então as pessoas às vezes diminuem, né? Ela diz que você não é capaz, ela fala que você não tem nossa, essa pessoa não vai dar certo. Ó o jeito dela, né? Então as pessoas julgam.
E quando é Deus que está falando, aqui a gente pode ver várias vezes, né? Homem guerreiro, homem valente, né? Então Deus, ele levanta você, né, para você receber, tendo essa força que precisa para a batalha, para seja para que for, né? Então não vai ser o tamanho, né? Não vai ser o financeiro que você tem que vai diferenciar. Então tudo o que vem de Deus é olhando, né, a pessoa, o íntimo, né, o coração. E o relacionamento, como o Márcio falou, isso é muito importante, né? Então, às vezes você tem o direito, né, nós somos livres, até com Deus mesmo, para dizer que não queremos. Não, eu não quero, não vou. Mas quando Deus está agindo, né, e você vê que é Deus mesmo que está fazendo, então é melhor nós nos entregarmos na mão dele, que ele vai fazer de nós ferramentas, fazer de nós vasos de bênção, onde podemos dar testemunho, podemos fazer algo que ajude as pessoas, né? Simples, né, Márcio? Às vezes uma oração, né? Uma oração sua, né? A oração do justo, como fala, ela pode mudar muita coisa, você pode transformar a vida da pessoa. Pode ser a sua vocação, né? Pode ser a sua vocação. Você pode mudar a vida de uma pessoa, né, com a oração, porque Deus vai usar da fidelidade que você está falando, você está colocando a presença de outra pessoa, né, na presença de Deus, e Deus vai transformar a vida daquela pessoa. Então nós temos que confiar nisso, nós temos que ter essa fé, né, porque Jesus falou, em meu nome, né, vocês têm autoridade para chegar lá e expulsar demônios, para curar, para orar, para levar os casos a Deus. E hoje, todos nós temos essa oportunidade, né? Deus deixou aberto para todos, né? Então, não cada um tem um dom, mas às vezes o seu dom é para ajudar, né, o povo a chegar até o fim, né, na presença de Deus, até o dia da morte, né, Márcio? Então, nós estarmos assegurados que estamos firmes nessa fé, e quando ressuscitar, um dia estaremos com Cristo, estaremos na presença de Deus. Irmãos, então, sem mais delongas, vamos aqui então para a pergunta 1, que diz que qual foi a atitude de Gideão com o diálogo com o Senhor, do seu diálogo com o Senhor, e Juízes 6, do 12 ao 17, diz o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Ou seja, estava dado ali, né, Heron, o start, né? Já tinha chancelado a Gideão, Deus chancelou Gideão para que ele vencesse, e afirmou para ele então que ele venceria todo aquele exército como se fosse só um homem, né? Interessante. Então, Márcio, ali essa história aqui, né? Vamos pegar uma história mais simples um pouquinho assim, que é a de Noé, só para comparar assim. Então, Deus falou que você vai vencer, que você vai ter que enfrentar os inimigos, não interessa. Aí a gente começa muitas vezes a nos perguntar, Márcio, né? Mas como é que eu vencer? Se não temos armas, não temos nada, não temos homens. Você começa a colocar, né, uma desconfiança. Empecilhos, né? Empecilhos, desconfiança, assim, né, daquilo que Deus está falando. Então eu fico pensando no Noé. Né? Noé, o dia que Deus falou, você vai construir um barco. Para tudo isso aí e tal. Será que Noé na hora ficou pensando, mas como é que eu vou, né, não tem ferramenta para madeira, não tem não sei o quê, não tem, por exemplo, hoje fosse pensar, tem ajudante, né, não vamos ter prego para tudo isso, né, você fica pensando, onde vai arrumar, né, então a gente começa a colocar muitas coisas na nossa mente, Márcio, que acaba atrapalhando, demorando mais, talvez você ter a vitória. Isso.
Então, aqui, Deus falou que foi, então vamos confiar, né? Então vai se abrindo os caminhos quando tem Deus na frente, né? Vale mais a atitude, né, Heron? Vale mais a atitude de querer fazer. É isso que é importante. Aqui, até Gideão questionou um pouquinho ali o Senhor, né? Porque até tido as suas condições ali, realmente não eram as mais favoráveis, mas Deus falou, ó, vai que você vai vencer. Agora é a hora, né? Então chegou exatamente. o momento que... E também, Márcio, eu acredito que ali foi por clamores, né? De muitas pessoas ali que aconteceu isso, né? Porque se o povo se acostuma a ser escravo e está tudo certo, né? E não busca a Deus, né? Então pense, aí as pessoas acabam ficando daquele jeito. E eu acredito assim que tem muitas pessoas que não querem viver aquilo, né? Elas não querem, né, viver uma vida de escravo, viver uma vida difícil. Então elas buscam a Deus. E aqui eu acredito que no meio desse povo tinha muitas pessoas que faziam as coisas corretas e buscavam a Deus com sinceridade. E ainda então nessa pergunta aqui temos como referência Salmo 56, o versículo 11, que diz o seguinte: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Né? Então, para te afirmar, para te dizer que onde você tem colocado a sua confiança. No caso aqui, o salmista diz que a confiança ele colocava em Deus. Né? Como é bom e como seria bom se todos nós colocássemos todas as nossas preocupações perante Deus, confiando em Deus, né, Heron? Isso aí é o princípio do cristão, é o princípio da vida do cristão. Confiar em Deus. Então, 1 Pedro também, 1 Pedro 5, 7 também é uma outra referência aqui, diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, às vezes, a nossa ansiedade está no quê? Né? Então, que a nossa ansiedade esteja sempre ligada a Deus, né? Colocar sempre o nosso clamor, as nossas questões a ser resolvidas, as nossas questões que Deus já resolveu, sempre lembrando, né? Testemunhando aquilo que Deus faz por nós, na presença dEle, porque Ele tem cuidado de nós e cuidará daquilo que há de vir. Né? Eu creio assim, Márcio. Né? Nós temos que crer assim. Né, que tudo que há de vir, né, Deus sabe o que vai acontecer. Então, se nós fazemos a nossa parte correta, né, e ainda acontece, né, Deus permitiu, então, mesmo assim, glorificar a Deus. Né, eu vejo hoje o que nós vemos, né, não cuido, não uso máscara, não lavo as mãos, não cuido disso aí. Se eu pegar um pouco, a imprudência é minha, né, posso ter bastante imprudência nisso, né, de não fazer a minha parte. Mas se eu fizer tudo correto e ainda pegar, né, pelo menos eu fiz a minha parte, Deus permitiu, mas Deus ainda cuidará de nós. Né? Temos que ter esse pensamento, essa atitude, porque senão aí nós não fazemos a nossa parte, acontecem as coisas, daí eu vou clamar a Deus. Como é que Deus vai olhar isso? Na verdade, Deus, a gente no mundo, Heron, não está livre dos problemas que acontecem no mundo, né? Mas o diferencial que nós temos é que temos capacidade de vencer. Deus nos dá as ferramentas certas para vencer. A irmã Maria Aparecida, ela fala o seguinte, que Deus age em nossas vidas quando nós queremos e temos atitude. Eu acho que atitude é para tudo, né, Heron? Você vai, nós estamos construindo uma casa na árvore lá. Se a gente tiver atitude, ir lá fazer, de resolver, de dar umas marteladas lá, de cortar os pregos, de cortar o eucalipto no machado, né, Heron? Então a gente nunca vai terminar aquele projeto. Acho que a atitude, ela serve para tudo na sua vida, né? Os jovens aí precisam ter atitude para estudar, para fazer uma coisa, para ir resolver, entendeu? Para acontecer. Então, se você tem atitude perante a palavra de Deus, perante a igreja, Deus vai te capacitar com certeza. Provavelmente foi isso que Deus ali viu em Gedeão, né? Que ele tinha atitude e servia a Deus. Um homem trabalhador, um homem, né, honesto, então Deus escolheu ele para a missão. E hoje, através da palavra de Deus, aqui nós vemos que todos nós podemos ter essa atitude, essa missão para muitas coisas. Né? Como tem esses meninos aqui, ó, né? Todo sábado estão aqui, o Diego,
o Luiz. Né? Hoje a Fernanda está aqui acompanhando seu marido. Então, o que acontece? Se eles não tiverem atitude de ajudar, quem vai fazer? Né? Vai acontecer? Né? Então, muitas coisas acontecem porque as pessoas se dedicam, as pessoas se doam para a causa. Né? Então, e às vezes, se não, muitas pessoas não tomam atitude, dá mais trabalho para outros, né, Márcio? Digamos assim. Então, o pastor Eugênio, né, cuida aqui da igreja, né, hoje ele falou que não podia vir estar aqui, mas ele também, todo sábado está aqui, ele ia fazendo visitas hoje. Então, o trabalho fica mais pesado para umas pessoas se outros não colaborarem, não ajudarem, não se dedicarem. Como a gente vê que todos têm um dom, né, para ajudar em alguma coisa. Então, quando todos colocam a mão na massa, Márcio, fica mais leve o trabalho, né? E assim nós temos que ser como igreja, como irmãos, como família. Muito bem. Participação da irmã Cida aqui, ela fala assim que Deus não nos livra das consequências, não livra das consequências dos nossos erros. Quando confiamos em Deus e agimos de acordo com as suas palavras, Ele entra em nossa defesa. Deus nos concede a vitória e nos usa também para o bem da sua palavra e dos outros. A irmã Adriane Dutra diz assim, com certeza, meu irmão, principalmente nesse momento que estamos vivendo, Deus nos tem protegido. Né? Então, é isso que nós esperamos, por isso que nós confiamos em Deus e por isso que devemos praticar a sua palavra. Heron, nós falamos bastante, né? Eu e você falamos bastante, então nós temos que seguir aqui a lição, senão daqui a pouquinho chega o momento e a gente não terminou. Pergunta número 2. Que promessas o Senhor Deus fez a Gideão por conhecer o seu coração? O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará a todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus coloca confiança em Gideão para a sua missão. Conforme a nossa fé, Deus irá confiar ainda mais em nós e delegar muitas missões. Assim temos que acreditar e seremos vitoriosos pela nossa fé. Então, Márcio, o que a gente vê? Que pela fé que ele tinha, né, por ser uma pessoa correta, Deus confiou e Deus vai dando mais força, vai dando mais responsabilidade, talvez, para aquela pessoa. Isso é assim mesmo, né? Se não é quando você o seu pai. Vamos pegar aqui a Fernanda, exemplo. Né? A primeira vez que o pai dela confiou o carro dele, né, na mão dela. Falou, hoje você vai lá para Curitiba, Colombo, Bocaiúva. É uma confiança que tem que ter, né? Que você tá pronto para fazer isso aí, né? Ficou de joelhos, mas tudo bem, oração. Brincadeira, Fernando. Então, quando assim nós somos com Deus, né? Nós estamos preparados para receber de Deus uma missão, um trabalho, uma bênção, então Deus vai dar sabedoria para a gente administrar aquilo. Né? Então, foi acontecer com o Gideão. Deus falou que ia acontecer, Deus foi lá, capacitou ele, né? Deu sabedoria para ele lidar, escolher aqueles homens, e Deus falou, vá lá e faça isso. Então, tem que ter essa afinidade, tem que ter essa comunhão com Deus, né, Márcio? Para Deus falar, Deus chegar e contar, seja hoje através de um sonho, seja através de um irmão, seja através da palavra de Deus mesmo, Deus vai falar com você. É isso aí. Então, as promessas que o Senhor fez a Gideão por conhecer o seu coração, aquilo que nós falamos, conhecia o coração de Gideão e falou, vai lá e faça que eu estou contigo. Né? Então, isso é importante a gente ter confiança no Senhor, que as adversidades virão, irmãos, as adversidades virão, mas Deus está pronto para te ajudar nessa missão de vencer o inimigo. Pergunta 3, Gideão confirmou o propósito de Deus para a sua vida? Né? Será que Gideão confirmou o propósito de Deus para a sua vida? Foi lá e fez? Heron, resposta aí. Ele foi atendido quando propôs um sinal com o Senhor, confirmando seu chamado. Ele prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. Peço-te que te vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Você tem conversado com Deus para confirmar seus passos a cada dia? Você sabe qual é a missão que Ele tem para você?
né? Isso que é interessante, né, Márcio? Confirmar, né, aquilo que vai fazer, né? Todas as atitudes que você vai tomar, né, durante o dia, seja numa compra, em algo caro, né, Márcio? Pedir direção de Deus. Então, Senhor, vou conseguir pagar, vai me ajudar nessa responsabilidade. Isso que eu estou comprando é algo bom, né? Então, Márcio, tudo as nossas atitudes, se nós tiver Deus na frente, dando sabedoria, e Ele confirmando aquilo, eu acredito que você vai ter sempre vitória. Salmo 119, o 38, diz o seguinte ainda: confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Então, a importância de a gente poder confirmar com Deus a vontade dele, né, e colocar tudo perante Deus. Filipenses 4:6, eu acho que você está procurando aí também. Filipenses 4:6, eu acho que é aquele versículo bastante conhecido. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Exatamente. Então é aquele versículo que fala que por que você anda ansioso, né? Andais ansiosos, por que andais ansiosos, né? Se Deus realmente pode todas as suas missões, né? As mais difíceis aí, que essa de Gideão era difícil, hein? Então, Deus, ele confirma, então, se nós estivermos ligado com ele, né? Nós estiver antenado, né? Clamando, colocando nossas, como diz aqui a palavra, né? Nossas orações, as súplicas e também ações de graças, né, Márcio? Viu? Às vezes nós só oramos para pedir, né? Acredito que não. Aqui a palavra fala que com ações de graças. Então nós também temos que fazer a nossa parte, né? Ser bondoso com as pessoas, ter misericórdia, dar a esmola, né, se for preciso, no sentido sempre estar fazendo a nossa parte. Muito bem. E se pela fé confiamos no Senhor, o que mais precisamos do Senhor? Diz assim: precisamos que Deus esteja conosco e seu poder, através do seu Espírito Santo, para que estejamos preparados. Assim saberemos enfrentar nossos inimigos e certamente teremos a vitória que virá do Senhor. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com seu toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-los. Enviou mensagens a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Azer, Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Nessa brincadeira de chamar aí o pessoal, ele reuniu 32 mil soldados, né? Ou pessoas, né? Que não podemos dizer que eram totalmente soldados, né? Porque a primeira convocação que ele fez ali, a galera já 12 mil, né? Foram 12? Não, foram 22 mil. 22 mil já falaram, vamos votar, eu tenho medo. Então, Márcio, o que nós vemos é que as pessoas ali não estavam contentes com aquilo que estava acontecendo, né? Se juntou todo esse povo num chamado, significa que as pessoas estavam vivendo um momento difícil mesmo, né? Que não estava legal, né? Então é aquilo que falamos no início, né? Você faz uma plantação, você cuida, tudo certinho, daí vem os teus vizinhos ali e roubam tudo e quebra tudo, né? Rouba o milho verde. Daí não é de ficar alegre, né? Então eles estavam vivendo um momento difícil mesmo. Então, por isso que tiveram essa atitude, né? Às vezes a primeira atitude, assim, quando ele faz um chamado, né? Vamos tocar o horror. Mas aí, mais para frente, poxa, mas guerrear contra um exército, né? Então, muitos ali, a gente vai ver para frente que tiveram medo, né? Veja os que estão com medo. Mas é importante, né? Refletindo, né, nessa questão, que Deus apoderou, deu poder, né, a Gideão, né, para que ele realmente pudesse juntar. Então, a partir daquele momento que ele recebeu aquela missão de Deus e aceitou, né, Deus já deu o poder dali dele ser um líder. Ele passou a ser um líder, um grande líder, né? Então, nós precisamos quando nós confiamos em Deus, nós precisamos estar preparados para receber de Deus aquela missão que Ele tem para nós.
E também, Márcio, muitas vezes, claro que a gente fala assim, mas para muitas coisas que acontecem em nossas vidas, temos que ser o líder, né? O líder para resolver, para tomar algumas atitudes, né? Isso independente de homem ou mulher, né? Porque às vezes tem mulheres que têm mais atitude que homens, né? Nós vemos por aí. Mas Quase sempre, viu, Herão? quase sempre. Mas a questão assim é que a gente deixa de fazer às vezes muitas coisas porque a gente não dá importância para aquilo, mas aquilo às vezes é importante. Então, pequenas atitudes, às vezes você quer fazer uma coisa maior, assim, uma coisa que seja mais significativa, exemplo, né? Uma missão de ir lá na Amazônia levar uma cesta básica para aqueles homens que estão passando fome. Um exemplo, né? Sei lá, às vezes lá para a África. Mas aqui do lado da tua casa, no bairro ali, né? Na vila mais humilde ali, estão as pessoas morrendo de fome, né? Estão precisando, desempregado, agora com tudo isso, e você não toma atitude. Você quer fazer uma coisa que dê mais importância, né? Mais mídia. Mídia. Então não é isso, né, Márcio? Temos Tá que certo. ver, né? Tentar buscar a sabedoria, né, enxergar as pequenas coisas, talvez. Primeiro, 2 Timóteo, de 1,7, né, confirmando que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, esse é o espírito que tem que ter no cristão, né, que o cristão tem que ter. Um espírito de força, de temor, de coragem, né, de amor, principalmente. Né? Então, Coríntios 13 ali fala como que é o amor verdadeiro. Todo esse espírito tem que estar em nós. Nós erramos? Sim, erramos, irmãos, muito. Nós erramos muito. Mas Deus também olha o coração daquelas pessoas que se arrependem, né? Que estão sempre dispostos a servir. Né? Então, vários personagens da Bíblia, às vezes você olha para a vida dele, aquela vida não é uma vida tão exemplar, né, Heron? Mas a diferença é que Deus conhecia o coração dessas pessoas e sabia que ele tinha um coração arrependido, estavam dispostos sempre a servir a Deus, colocavam suas vidas na presença de Deus, reconheciam suas fraquezas, né? Acho que uma coisa que amolece sempre o coração de Deus é você reconhecer as suas fraquezas. O próprio Gideão falou: eu não sou capaz, gente, eu sou um dos menores, não tenho conhecimento. Outras pessoas também, né? O próprio libertador do povo de Israel, ele falou: gente, eu sou duro para falar, eu sou fraco. Moisés. O próprio Moisés, né? Está falando de Moisés, né? E ele falava: eu sou fraco, eu não tenho condições. Mas Deus falava: você tem? Eu conheço o seu coração, né? Minhas palavras são meio brutas. Então, isso que é importante. Espera aí, só ler mais um versículo que está aqui, eu não vou ler todo, mas em Efésios 6, 10 ao 18, eu vou ler só o 18 aqui, só para confirmar, que diz assim, ó: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Então, aquilo que a gente falou, que nós como igreja, né, como membros, sempre estar lembrando, né, daqueles que têm necessidade, né, aqueles que colocam para a gente estar clamando para Deus, e lembrar, né, Márcio, porque acredito que vamos lá, de 50 pessoas, né, clamando a Deus, né, com humildade, buscando ser justo, então Deus vai olhar para nós e vai chegar uma hora que Deus vai dar também a oportunidade de nós sairmos, né, de tudo aquilo que estamos passando, como aconteceu aqui, né? Então, chegou o tempo deles, Deus escolheu alguém, então chegou a hora, né, de serem libertos, né, do que sofriam. Muito bem, então, irmão Luiz, temos aí participação de mais alguém pelo WhatsApp? Se não tiver, continuamos. Pode continuar, Márcio. Tranquilo. Então os irmãos também podem participar e mandar os seus versículos, mandar aí sua participação, confirmar aí sua audiência também nessa escola bíblica nesta manhã. Continuamos aqui, então, a pergunta 5.
Pergunta 5, acho que pergunta 5, não sei se cabe tudo aí na tela, Luiz. Duas. É em duas partes, né? Mas diz assim: Gideão estava confiante que Deus estava com ele, porque foi seguido por 32.000 homens para guerrear. Os pensamentos do homem e a vontade de Deus são os mesmos, né, Iron? Então, acho que a gente já falou, né, que os pensamentos de Deus não são os mesmos dos homens. Nós temos diversas passagens, diversas histórias na Bíblia que mostra que nem sempre o mais bonito, nem sempre o mais forte, nem sempre o mais rico é escolhido para uma missão, né? Isso. Nem sempre são essas pessoas. Às vezes são pessoas que Deus vê o coração. Quando está com Deus, né, então não tem limites, né? Ali foi 300 homens contra 135.000 homens medianitas, né? É bastante, né, Marcelo? Bastante. Às vezes eu fico olhando a Bíblia assim, eu falei, nossa, hoje, né, a gente vê os exércitos, tudo parece que são poucos, né, em vista de tanto que tinha naquele tempo, né? 135.000 homens é dinheiro. Parece que dava 12.000, se eu não me engano, né? Tem que fazer essa conta aí. Eu sou da área de humanas, mas os matemáticos podem fazer aí. São 135.000 homens, isso? Isso. Para 300 pessoas, né? Quantas pessoas dá, né, para cada um aí, né? É uma galera. Mas a verdade, né, Iron, é que não houve uma luta. Não houve uma luta. Os 300 ali estavam dispostos a lutar. Uhum. Né? Estavam dispostos a lutar, mas é claro que é quase que humanamente impossível você vencer. Claro, humanamente era impossível, né? Tanto é que Deus deu outro jeito. Né? E os próprios soldados daquele exército acabaram atacando um ao outro, né? Eles mesmos. E fugindo e tal. Os que fugiram foram mortos a espadas ali. Mas quanto que deu aí, Fernando, que você falou? Alguém fez o cálculo? Não. 150. Quanto? É 135.000 divididos por 300. 450 mil? Não, 450 homens por pessoa. Por pessoa? Isso. Não, acho que dá mais, né? Não, é isso? É isso? Então deve ser isso. Eu não vou... Eu não vou questionar, irmãos, porque eu sou da área de humanas, então conta não é comigo. Mas deve ser isso mesmo, então. Mas era muito homem, né? De qualquer forma, se você luta com uma pessoa, talvez você vença. Se você luta com 10, já é diferente. Agora, se você for lutar com 300, né? Então, com certeza, essa dificuldade é muito grande. Mas o que a gente quer frisar mesmo, na verdade, é que Deus vai dar um jeito. Né? Não importa o tamanho do seu inimigo, né? Não importa o tamanho da montanha que você precisa escalar, Deus vai dar um jeito. Mas você precisa confiar. Isso, precisa confiar. Vamos ler aqui? Sim, vamos lá. Ele estava já confiante com a força humana, conseguiu convocar muitos guerreiros para a batalha que iria enfrentar. Mas Deus colocou a mão e mostrou que não é com muitos homens e muita força que se ganha uma guerra. É necessário uma força sobrenatural que vem do Senhor pelo seu Espírito. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Ao final, restaram apenas 300 homens. Somente com esses Deus permitiu eles ganharem a guerra. Lutaram contra 135.000 medianitas, bem armados, uma proporção de 450 medianitas para um judeu. Isso estava aqui, Iron. A gente que não tinha lido. Apesar das chances de vitória serem nulas, Gideão decidiu confiar em Deus, pois era assim que ele queria. Gideão disse ao povo que todos os homens deveriam tocar as trombetas e quebrar os jarros quando ele fizesse o sinal. Assim foi. Todos tocaram as trombetas e quebraram os jarros ao redor do arraial dos medianitas, gerando um barulho imenso, de forma que parte dos medianitas e amalequitas se assustaram e fugiram, e outros mataram uns aos outros. Então o jeito, né, que Deus deu ali, né, de ganhar, às vezes não está na nossa mente, bem diferente daquilo que a gente pensa, né? E até refrisando o medo daquele exército, né? Quando você não tem Deus, você tem medo, né? Então, só o barulho,
O barulho que aquilo fez, ainda nem tinha microfone alto-falante naquela época, né? E a galera só com aquele barulho todo que estava fazendo, de quebrando os jarros e tal, começaram a ficar desesperados. Provavelmente as notícias também corriam, né, entre os arraiais do inimigo, dizendo que Deus estava com aquele povo, né? Então só isso já fez com que afugentasse. Outro grande exemplo, assim, Márcio, que eu vejo também pela palavra de Deus, quando Deus está contigo, você vê o seu inimigo e não tem medo, é Eliseu, né, cara, na época que tentaram matar ele lá, o profeta, que, né, ele espiritualmente tinha os olhos enxergando os anjos de Deus, né, com cavalos de fogo, né, para cuidar dele lá, que ele até pediu para Deus abrir os olhos daquele moço que estava com ele. Então eu fico vendo assim, mas quando tem Deus na tua vida, né, aquilo que você vê como problema, enxerga, não é nada, né? Porque Deus dá um jeito e ele resolve, muda as coisas. E é assim que nós temos que pensar, né? Então aquilo que temos de missão pela frente, né, que possamos enxergar com olhos espirituais, né, e Deus vai nos ajudar a ter essa vitória, né? Então colocando também, né, sempre as pessoas que precisam, né, e temos clamado. Então Deus sabe todas as coisas que há de acontecer. Se não foi conforme a gente queria, é porque Deus não quis assim. E vamos continuar louvando e agradecendo a Deus por todas as coisas. Então, irmãos, o Heron falou de outros personagens. Gideão realmente foi um dos personagens mais importantes de fé, de coragem, de desempenhar uma função que Deus deu. Gideão, inclusive, foi citado lá na galeria dos heróis da fé, que está lá em Hebreus 11, 32, 33. Né? A importância dada a essa missão que ele aceitou. Né? E tantas outras, né, Heron, que você conhece, o próprio Davi, que venceu lá, o próprio Noé, que você falou aí, né, que teve coragem de construir lá uma arca, Sansão, tantos outros aí que você que está nos assistindo passa para sua cabeça, que também pode nos ajudar aí, quem são essas pessoas que acreditaram em uma missão que Deus lhe passou, foi lá, fizeram, e que desproporcionalmente não era força, não era quantidade de pessoas, não era simplesmente estar confiando em Deus que aquela missão seria cumprida, seria vencida. Então todos nós temos as nossas missões como igreja, como família, como irmãos, e assim possamos pedir a direção de Deus, para Deus nos ajudar a enxergar isso, né? Vigiar, como a palavra diz aqui, vigiar, né? Como aqueles que têm uma responsabilidade, um trabalho, né? Ficamos gratos a Deus pelos professores aqui da igreja, que mesmo online têm se dedicado a olhar para os pequenos, né? Também o pessoal do louvor aqui, né, que tem se dedicado todo sábado, né, também é uma missão, algo que tem que se dedicar, né, estudar, vir aqui fazer o trabalho, né, os pastores pelo Brasil aí que tem se dedicado, a gente vê aí pela internet, né, fazer o trabalho. Isso é um trabalho, é uma missão, né, porque você tem se preocupado com o teu povo, tem se preocupado com as almas, com as vidas, e assim nós continuaremos, né, persistindo nessa perseverança até quando for a nossa hora. E Deus estará dando a vitória a você. Então, que todos possamos ter, né, um feliz sábado, uma boa semana, e Deus esteja abençoando você na sua caminhada. Então a gente deixa aqui para você pensar, né, quais são as principais lutas que o cristão precisa vencer nos dias de hoje. Você tem sido vencedor? Nós temos um grande desafio aí, que é vencer esse momento que nós estamos vivendo nesses dias, né? E provavelmente, irmãos, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, teremos mais desafios difíceis de serem vencidos. Então, no primeiro momento, é importante que você esteja firme, forte, confiante, que Deus dará a vitória, né, para cada um.
Isso aí. Mais alguma consideração, Heron? É isso aí, agradecemos então a participação de todos, né? Que todos possam estar sempre ligadinhos aí nas páginas da internet, da igreja, né? Seja no YouTube também, né? Temos lá colocados os vídeos para quem não deu para assistir hoje, né? Que possa falar para os amigos, parentes, enfim, expandir, né, a palavra de Deus, não expandir a igreja, mas expandir a palavra de Deus para que seja tocada no coração das pessoas. Muito bem, então vamos orar para que a gente possa finalizar. Irmão Luiz, tem algum recadinho? Diz aí, Luiz. Mas só lembrar os irmãos de orarem pelo pastor Jaime, então, que teve um problema de saúde. Muito bem. E continuamos orando pela Emanuele, né, minha sobrinha, né, que também está precisando, né, sempre da ajuda de Deus para se manter firme de pé aquela criança. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de falar da Tua Palavra, de aprender juntamente com esses irmãos, e que o Senhor possa abençoar a cada um, que possa ter contato com esse vídeo, poder refletir na Palavra de Deus e seguir firmes, confiantes que Deus é quem capacita a todos. Pai bendito, Pai de misericórdia, obrigado pelo pastor, pela igreja que o Senhor tem deixado em pé, que o Senhor possa dar sabedoria e inteligência para cada um, Senhor, para que possamos a cada dia confiar, aprender a confiar e aprender, Senhor, mais da Tua Palavra. Pai bendito, Pai de misericórdia, pedimos especial hoje pelo pastor Jaime, que o Senhor possa curá-lo daquela enfermidade. Também a irmã Emanuele, que tem lutado contra este câncer, que o Senhor possa dar a cura, Senhor, quando for da Tua vontade. Pai bendito, Pai de misericórdia, precisamos, Senhor, vencer. Esses são os medianitas que nós precisamos vencer nos dias atuais. Também guarda-nos, Senhor, deste momento que estamos passando, que é esse problema mundial chamado coronavírus, que o Senhor possa proteger a cada irmão e que cada um possa vencer todas as dificuldades enfrentadas, trazidas aí por este vírus. Pai bendito, Pai de misericórdia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Esteja conosco, nos dá um bom dia de sábado hoje e nós te pedimos isso e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso. Paz seja convosco. Um feliz sábado.